Bom dia, eu me chamo Ione Rodrigues Brum, eu sou médica, obstetra e trabalho com gestação de alto risco. E estamos coordenando o projeto do telemonitoramento do pré-natal de alto risco no estado do Amazonas. A gente está fazendo essa videoaula para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre diabetes e em que momento essa paciente deve ser orientada e deve ser colocada na plataforma e orientada para o pré-natal de alto risco. Essa apresentação está baseada numa última reunião que a gente teve em Brasília, em 2019, onde foi discutido com vários parceiros que atendem o diabetes na gestação a melhor forma de tratar, de diagnosticar e de conduzir essa gestante. Então, o que a gente visa aqui é dar uma melhor qualidade e facilitar o acesso dessa gestante tanto aos cuidados quanto à medicação. O que nós temos que lembrar? Para o diabetes mérito gestacional, aquele diabetes que a gente classifica durante a gravidez, a gente precisa ter um diagnóstico adequado e precoce. A gente precisa iniciar imediatamente a terapêutica, seja ela através de atividade física, dieta ou mesmo iniciar a medicação, fármaco oral ou injetável. A gente precisa ter um rígido controle da glicemia nessa grávida. E a gente precisa avaliar também precocemente se já o bebê está apresentando alguma repercussão em função desse diabetes gestacional. E a gente não pode esquecer que a paciente que tem diabetes gestacional, a paciente que já tem repercussão no bebê, qual o momento e qual a melhor forma de resolver essa gestação, a resolução, de que forma vai ser o parto dela. E além disso tudo, acompanhar medidas preventivas, porque a gente sabe que a gestante que tem diabetes é aquela mulher que vai ter maior risco, predisposição às doenças cardiovasculares. Então, quais são os fatores de riscos que a gente conhecidos, para que a paciente venha ter diabetes? Eu tenho que já estar me preparando quando eu pego uma gestante obesa, quando ela tem uma idade maior que 25 anos, quando ela tem uma história familiar ou pessoal de diabetes, quando ela teve uma gestação que teve gêmeos, quando ela é hipertensa, quando ela já tem história de hipertensão arterial, quando ela já tem história de dislipidemia, se é uma paciente que é tabagista, uma paciente sedentária, uma paciente que já tem histórico de macrosomia pregressa, ou seja, já tem história de filhos, de fetos grandes, acima de 4 quilos em gestações anteriores, ou se ela teve uma gestação e que de repente estava evoluindo tudo bem e de repente, principalmente no último trimestre, já próximo ao parto, esse bebê foi a óbito sem nenhuma causa aparente. Lembrar que o diabetes tem riscos para as mães. Ao longo da gestação, maior risco de aborto espontâneo, é uma paciente que tem maior risco de pré-eclâmpsia e eclâmpsia, tem tendência a fazer polidrâmino e tem infecção trato urinário, às vezes de repetição. No parto, no pós-parto, ela tem uma tendência a trabalho de parto prematuro. Em função de ter um feto macrossômico, ela tem maior risco de tocotraumatismo, parto instrumental, cesariana. Com isso, ter mais infecção pós-parto, hemorragia no pós-parto, atonia uterina e tromboembolismo. A médio e longo prazo, essa gestante que ela teve diabetes gestacional, ela tem uma dificuldade enorme de perder peso após o parto, ela tem uma tendência a evoluir com doenças cardiovasculares e, principalmente, ela tem tendência a fazer o diabetes tipo 2. Para o bebê, quais são os riscos? O feto, ainda na vida intrauterina, tem maior risco de malformações. Ele tem maior tendência à macrosomia, na hora do parto, a distócia de ombro, lesão de plexo braquial. Ele tem maior tendência à hipóxia intrauterina, insuficiência placentária e óbito fetal. E o neonato, o bebezinho, filho de diabética, ele tem tendência, quando nasce, a fazer hipoglicemia, hipocalcemia, hiperbilirrubinemia. Tem mais tendência a desconforto respiratório, porque pode ser um bebê que tenha prematuridade, e maior risco de óbito neonatal. A médio e longo prazo, o bebê, filho de mãe diabética, também tem tendência a sobrepeso e obesidade. Tem tendências a alterações metabólicas, entrando na fila para o diabetes mérito gestacional, aquelas filhas de mãe diabéticas e doenças cardiovasculares. Então, o que é importante a gente ter em mente? Fazer o diagnóstico precoce do diabetes gestacional.
Numa gravidez fisiológica, a tendência de toda gestante é, quando ela engravida, ela aumentar os níveis de secreção de insulina e diminuir os níveis da glicemia de jejum. Por isso, a grande maioria das grávidas, ela tendem a uma hipoglicemia no jejum. E a gente vai fazer o diagnóstico a partir daí. A paciente que tem um pâncreas bom, que trabalha, que produz insulina suficiente, ela vai fazer uma glicemia de jejum com níveis glicêmicos menores que 92 miligramas por decilitro. Já aquela paciente que tem uma intolerância a carboidrato, resistência à insulina, uma síndrome metabólica, ela não tem o pâncreas produzindo insulina em quantidade adequada. Isso leva com que ela faça hiperglicemia. E aí, se eu faço esse diagnóstico, mas ela tem uma hiperglicemia maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, já na primeira consulta, quando eu faço o primeiro exame da glicemia de jejum, eu posso dizer que essa paciente ela tem um diabetes mellitus diagnosticado na gestação, ou seja, ela já vinha com hiperglicemia já antes da gravidez. E aquela paciente que tem níveis glicêmicos entre 92 e 125 miligramas por decilitro, aí eu faço diagnóstico já no comecinho da gravidez de diabetes gestacional. É importante lembrar que o diabetes gestacional ele já pode ser desenvolvido bem no comecinho da gravidez, como ele pode ser desenvolvido em geral a partir de 24, 26 semanas, que é quando a gestante começa a ter níveis maiores de hormônios, produzir níveis maiores de hormônios contra-insulinares e aí sim desenvolver o diabetes gestacional. Por isso a importância da gente estar tentando fazer esse diagnóstico no início da gravidez e na metade da gravidez, em torno de 94 a 28 semanas, se eu puder lançar mão do teste oral de tolerância à glicose, aquelas pacientes que na glicemia de jejum do primeiro trimestre tiveram níveis abaixo de 92. Aquelas que já têm níveis acima de 92, eu já fechei o diagnóstico. Ela tem diabetes gestacional. Se ela tem níveis acima de 126, ela tem diabetes mellitus diagnosticado na gravidez e ela já vai ser conduzida como tal. Vamos pensar então no diagnóstico do diabetes gestacional. Primeiro a gente tem que lembrar que se deve fazer o rastreamento universal de todas as gestantes que chegam para a primeira consulta do pré-natal. E aí é fazer a glicemia de jejum. Se possível, orientá-la de como colher essa glicemia é importante, porque às vezes no dia anterior a paciente teve uma ingesta sobrecarregada de carboidratos complexos que tenha a sua digestão demorada e aí pode dar falsos níveis glicêmicos. Então, orientá-la que faça uma alimentação, uma dieta normal e que vai de jejum para colher a glicemia. Se esse resultado da glicemia der abaixo de 92 miligramas por decilitro no primeiro trimestre, o ideal é que quando chegar entre 24 e 28 semanas eu faço teste oral de tolerância à glicose. E aí eu vou reavaliar esses valores. Se esses valores vierem abaixo de 92, abaixo de 180 com uma hora e abaixo de 153, essa paciente sai do risco de diabetes gestacional. Porém, se algum desses valores vier igual ou acima de, a gente já pode classificar essa gestante como diabetes gestacional. Lembrando que nem todos os locais a gestante vai ter acesso ao teste oral de tolerância à glicose. Isso não me impede de fazer o diagnóstico. Se eu não tenho como fazer o teste oral de tolerância à glicose, eu vou repetir a glicemia de jejum dela e vou partir da mesma situação lá da primeira glicemia. Se deu menor que 92, ela não tem diabetes gestacional. Se deu entre 92 e 125, ela tem diabetes gestacional. E acima de 125, provavelmente, ela tem diabetes mellitus diagnosticado na gestação. O tratamento sempre tem que ter o objetivo de manter as metas glicêmicas. E quais são essas metas? É uma glicemia de jejum abaixo de 95. Evitar a cetose nessa paciente, garantir que ela ganhe um peso durante a gravidez adequado, evitar que ela evolua com as complicações maternas, garantir que o bebê também tenha um desenvolvimento adequado e prevenir os desfechos
fetais adversos, que a gente sabe que o principal deles é o óbito intrauterino ou mesmo tocotomatismo no trabalho de parto. E o objetivo da glicemia a gente está adequando para que ela consiga níveis de jejum menor que 95, 1 hora pós-prandial menor que 140 e 2 horas pós-prandial menor que 120 miligramas por decilitro. Como é que eu vou avaliar esse perfil glicêmico? Em locais que eu tenho condição, o ideal é que seja fornecido a essa paciente ou que ela possa adquirir o destro. E ela vai fazer furar o dedinho, de preferência 3 a 4 vezes ao dia, e vai anotar os níveis glicêmicos dela diariamente. Na paciente que não tem condição de fazer isso, a gente vai adequar as condições ao que a gente pode ter de perfil glicêmico para essa paciente. Se eu não tiver condição de fazer 3, eu faço 2, se eu não conseguir, eu faço 1. Se eu não conseguir fazer todos os dias, eu vou tentar encurtar o tempo, fazer pelo menos dia sim, dia não. E tentar estabelecer com ela já parâmetros para que ela identifique os níveis glicêmicos alterados em função de alimentação, de falta de atividade física, ou alguma situação de estresse que possa ter aumentado os níveis glicêmicos dela. Então, assim, lembrando sempre que eu tenho que adequar o acompanhamento dessa paciente às condições que ela tem. E na grande maioria das vezes, se a gente conversar com a gestante, orientá-la adequadamente, explicar para ela dos riscos, a gente consegue um bom controle glicêmico. Em geral, só com dieta e atividade física. Aí, se vocês me perguntarem, mas dieta, se eu for na internet, eu vou encontrar lá a dieta, mas que na grande maioria das vezes foge do padrão socioeconômico e cultural dessa paciente. Então, eu tenho que adequar a dieta dela e a gente vai conversar com ela o que ela come, pede para ela dizer para a gente qual é o seu café da manhã, o que é seu almoço, o que é seu lanche, o que é seu jantar, e adequar essa dieta dela, as condições socioeconômicas, a uma alimentação saudável com baixos índices glicêmicos. E também orientar a atividade física, pelo menos 30 a 40 minutos de caminhada por dia. Isso já dá um bom controle, já diminui o ganho de peso dessa gestante. Quando eu não consigo esse bom controle dela, em geral eu peço para que ela inicie com atividade física e dieta e repita essa glicemia dela entre 1 semana a 2, aí eu tenho que partir para a medicação. É lógico que aquela paciente que já tem todo aquele perfil de síndrome metabólica, de dislipidemia, dificilmente eu vou conseguir esse controle. Mas é importante que eu inicie a partir daí, da dieta e da atividade física, para ela sentir que já houve alguma melhora nos índices glicêmicos dela. Na paciente que eu não conseguir chegar a níveis glicêmicos adequados, aí eu vou partir para a medicação. E eu posso lançar mão da insulina ou eu posso lançar mão da metformina. É importante que eu sempre dê para ela um mapinha. Eu posso fazer esse mapa à mão ou imprimir, passar para essa gestante, para que ela também possa estar acompanhando junto com a gente como é que está o controle dos níveis glicêmicos dela. E ela anota esse perfil glicêmico e vai levando para a gente a cada consulta. Então, o que eu tenho que lembrar para essa paciente? Tem que insistir que eu tenho que adequar a dieta, que eu tenho que introduzir alguma atividade física na diária, na atividade diária dela. E se é uma paciente que consome muito açúcar, que não consegue ficar sem açúcar, eu posso iniciar os adoçantes. O que existe maior risco é o ciclamato, os outros eu posso lançar mão, mas eu tenho que dizer para ela que o máximo de adoçante que ela vai usar nas 24 horas são 15 gotas. Eu tenho que orientá-la também adequadamente sobre o ganho de peso durante a gravidez e para isso é importante que eu faça o acompanhamento através do índice de massa corpórea. E aqui eu tenho uma tabela, essa tabela vai estar disponível para vocês, dos grupos alimentares e eu vou tentar adequar ao que eu falei anteriormente, ao que é possível
essa paciente consumir e substituir na alimentação dela. Então, se eu preciso entrar com a medicação, com o tratamento farmacológico, eu posso entrar com a insulina, e eu faço mão da insulina NPH e a regular. E se eu não conseguir a insulina, a paciente tem dificuldade de adesão ao tratamento, hoje em dia a gente usa com muita tranquilidade a metformina. E eu posso eu posso iniciar com 500 e posso evoluir até 2.500 miligramas por dia. Se eu não conseguir o controle, aí eu tenho que associar. Eu não preciso tirar a metformina, eu vou associar a insulina. Os cuidados com essa gestante que tem diabetes gestacional é que ela faça controles, que ela faça as consultas do pré-natal dela no intervalo menor e de acordo com o controle. Se eu não consigo o controle da glicemia dela, eu preciso entrar com medicação, essa paciente ela deve ser inserida no nosso pré-natal, no telemonitoramento, ou deve ser encaminhada para o pré-natal de alto risco. Essa paciente ela deve ter uma ultrassom precoce para realmente confirmar a idade gestacional e no início do segundo trimestre, fazer uma ultrassom para estimativa de peso, para que a gente possa estar fazendo um diagnóstico precoce de uma macrosomia fetal. Era isso que eu tinha para falar para vocês por hoje, e no outro momento a gente vai estar discutindo tratamento, conduta no momento do parto e o pós-parto. Lembrando, no projeto, qual é o nosso objetivo? Que os colegas da UBS possam fazer esse diagnóstico precoce, e esse diagnóstico precoce se baseia na glicemia de jejum no momento em que a paciente chega para iniciar o seu pré-natal. Fez o diagnóstico precoce, ou seja, os níveis glicêmicos dela estão acima de 92, essa paciente deve ser orientada inicialmente à dieta e a uma atividade física. Repete-se essa glicemia dela dentro de pelo menos 15 dias. Adequou, a gente conseguiu observar que houve uma melhora nos níveis glicêmicos, ela chegou pelo menos a 95, eu posso manter com essa condição, mas eu vou estar acompanhando essa paciente em intervalos menores de tempo. Se essa paciente não conseguiu atingir esse objetivo, aí eu tenho que realmente iniciar uma terapêutica. Nos locais de mais difícil acesso, às vezes é muito mais fácil a gente ter adesão ao tratamento quando eu inicio com a metformina. Eu posso iniciar com 500 e peço para que ela faça esse controle glicêmico a cada 15 dias. Eu vou avaliando se eu aumento ou se a quantidade que eu iniciei está suficiente. Lembrando que eu posso chegar até 2.500 miligramas. Se eu tenho condição ou se eu não tenho condição de obter a metformina, aí eu vou lançar a mão da insulina e ter um controle rigoroso, bem rigoroso, porque ela tem tendência a fazer hipoglicemia. Mas, sem dúvida nenhuma, a insulina é um recurso excelente para acompanhamento e tratamento de diabetes na gestação. Então, aquelas pacientes que eu precisar fazer a medicação para ela, seja oral, seja injetável, essa paciente deve ser inserida na plataforma e a gente vai acompanhar essa paciente junto com vocês.